Olá, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, povo que nos visita, povo que faz presença aqui no canal. São muitos os medos que o ser humano passa na vida, mas existem três que, no meu ponto de vista, se sobressaem a todos os outros. Um destes medos é o medo de perder coisas ou medo de perder pessoas, até porque não tem como amar coisas e pessoas, né? O ser humano, por amor às coisas, finda perdendo o medo de perder pessoas. Então, ele tem mais medo de perder coisas do que pessoas. Já outros, portanto, que por amor a pessoas, não hesitam em abandonar coisas. Não tem medo de perder as coisas, porque o maior medo é de perder as pessoas, tá? Então não tem como amar as coisas e as pessoas. O amor deve se sobressair sempre para um ou para o outro. Mas há um momento na vida, meus queridos, que este medo ele finda, em comparação ao segundo que eu vou apresentar a vocês, finda nem sendo tão grande assim. É o medo da morte. Quando estamos à beira da morte, na ânsia da morte, o ser humano fica a se preocupar. Com quem vou deixar as coisas? Quem vai cuidar das coisas? Quem vai cuidar dos meus negócios? E depois que ele percebe que realmente não terá mais jeito, só resta ele a se preocupar com a segunda maior angústia, que é o medo que vem. O medo da morte. Saber que vai morrer é uma coisa. Agora, o medo do acontecimento chamado morte, como será a morte, começa a tomar conta da pessoa. E eu passei por isso, eu estou contando a vocês estou compartilhando algo que eu passei. Né? O medo da morte naquele momento. Mas aí quando se percebe que realmente a morte vai acontecer mesmo, que não tem jeito, aí vamos a um terceiro medo. E este deveria ser o primeiro de todos, na verdade, e só agora é que vamos nos preocupar. O medo de perder a vida eterna. O medo de não saber para onde eu vou depois da morte. Quando a morte acontecer, para onde você vai? João Batista, quando a morte acontecer, para onde você vai? Já se perguntou isso, meu querido? E observou que se você tivesse cuidado deste primeiro medo, aliás, se você tivesse cuidado deste último medo, colocado ele em primeiro, você chegaria a vencer todos os outros medos. Pense nisso. A primeira preocupação sua, pois, seja trabalhar este medo aí. Você não tem medo de perder a vida eterna? Você não tem medo de descer ao inferno por ter se apegado a coisas ou a pessoas? Você não tem medo de perder a vida eterna porque quis zelar tanto da sua vida, como se ela fosse a coisa mais importante para você zelar? Pense nisso. A salvação existe e é ofertada a todo aquele que aprende a vencer os grandes medos da vida. O medo de ir para o inferno precisa ser vencido pelo amor a Jesus, que quer nos levar para o céu. Que Deus te abençoe e que esta palavra tenha alcançado espaço no teu coração. Paz e bem.